Bom, gente, hoje nós estamos tendo aqui a participação maravilhosa, exclusiva, da minha colega e amiga Paula Caluf. A Paula Caluf, ela é arquiteta, né? Fez mestrado no IFAM, né? E ela é também lá do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. O Instituto Histórico e Geográfico do Pará funciona ali em frente à Praça Pedro II, é uma instituição do início do século XX. E nós somos sócias, eu sou sócia, a Paula também, né, desenvolvemos atividades lá. Quando tem o roteiro da Cidade Velha, a gente entra lá, né? Então vocês vão ter, quem não conhece no futuro, a oportunidade de entrar lá. Mas a Paula, ela é estudiosa desse cemitério aqui. Quem está entrando a primeira vez aqui, levanta a mão. Então, a maioria, né? Então, ele é um cemitério de extrema importância para o patrimônio da cidade. Então, a Paula, ela já estuda há anos, ela tem um roteiro para esse cemitério, ela fez um roteiro na época do IFAM, tem um roteiro específico, que ela pode fazer o roteiro a manhã inteira aí depois ela diz para vocês como é que faz aí, né? Quem tivesse interesse mais específico. E a gente pediu hoje, e ela nos atendeu, que ela nos falasse um pouco sobre a importância do cemitério da Soledad, e também falasse um pouquinho lá do outro cemitério lá na frente, se vocês viram, do outro lado, que é o cemitério lá de judeus, né, os mais antigos do Brasil, né? Segundo mais antigo. Então, vou pedir para a Paula, e fique atentos que vocês vão aprender bastante. Obrigada, Paula. Eu agradeço imensamente o convite da amiga e querida professora Goretti. É uma honra para mim. Eu digo que toda vez que eu sou convidada a falar de Soledad, eu não consigo dizer não, porque eu sei que cada pessoa que vem aqui, da próxima vez, vai olhá-lo de maneira diferente quando passar na frente. Não vai ser mais aquele cemitério abandonado, vai ser um cemitério rico de histórias, de cultura e de muito valor. Afinal, não é à toa que desde 64 ele tem tombamento federal, desde 64 tombado pelo IFAM. Quero chamar a atenção que até desde a Idade Antiga, Idade Média, até uma grande parte da Idade Moderna, os enterramentos não eram feitos em cemitérios, vocês sabem, né? Eram dentro das igrejas. Ou em áreas baixas, que a gente chamava de carneiro, de carne mesmo, onde ficavam as carnes das pessoas. Eram os carneiros, ou em cemitérios contíguos, bem próximos, mas tudo muito próximo de um lugar sagrado. Por isso que houve tanta resistência nessa transposição do local de enterramento, de um lugar que era dentro da igreja, para um lugar externo, onde as pessoas ficariam ao ar livre, onde ricos e pobres dividiriam o mesmo solo. Então houve uma série de embates, inclusive na Bahia, quando foi a construção do cemitério Campo Santo, teve uma revolução chamada cemiterada. E a cemiterada era justamente uma revolta da população que não queria deixar de ser enterrado nas igrejas. Por quê? Porque as ideias de cemitério fora digamos assim, fora do domínio da igreja, eram aterrorizantes, porque eles ficavam em locais distantes, abandonados, sujeitos à profanação e, ao mesmo tempo, quando tinha um serviço religioso, então isso era um conforto para os que ficavam e para o que ia também saber que iam rezar pela alma. Desde 1801 já tinha um decreto, mas que não foi obedecido aqui em Belém, pedindo essa transferência para um lugar fora da igreja. Mas por quê? Isso já vem desde a Revolução Francesa, com os ideais iluministas, onde havia uma preocupação com a questão da salubridade, as questões higienistas, e eles queriam dizer, não sabiam até que ponto era compatível essa convivência, entre aspas, do vivo com o morto, muito próximo. Em meio a toda essa discussão, é uma coisa que acontece, não é específico de Belém, é uma coisa em toda a Europa e que veio para cá. Nessa época, vocês sabem que a Europa era tido como ideal de estético, ideal cultural. Então, tudo que acontecia lá, acontecia também por aqui. É claro que com os anos de defasagem. Quando, em 1850, vocês se olharem aqui em cima, tem a data, 1850, foi inaugurado esse cemitério, ainda era afastado da cidade. Por que não teve tanta, digamos assim, tanta discussão quando foi ordenado a construção dele? Por causa das epidemias. Teve em 1850 epidemia de febre amarela, e em 1855 já teve de cólera. Então, em um curto espaço de tempo, muitas pessoas morriam, não tinha tempo de enterrar corretamente,
não tinha tempo de preparar o morto. Naquela época não era igual hoje em dia, que a gente vai lá na Governador José Malcher, tem um monte de casa funerária, escolhe, vamos lá, rapidinho, morreu alguém, vamos lá rapidinho, aí pega, escolhe o caixão, escolhe sepultura, tá tudo pronto. Não, o caixão era feito sob medida, um por um, marceneiro, até a maneira dele bater o prego, de fazer, era diferente. Tinha todo um ritual. A pessoa precisava receber os sacramentos, a família enlutada recebia na sua casa. É o que o Philippe Arrier, um pesquisador, quem gosta dessa área de cemitério, tem que ler o Philippe Arrier. Ele, assim, faz principalmente toda essa questão do cemitério, que vem enfatizado na Idade Média, mas os cemitérios monumentais do século XIX, que é esse nosso, é justamente no período do Romantismo, que ele surgiu quase que paralelamente aos cemitérios europeus. Então, o Père Lachaise de 1804, mas os outros, por exemplo, o Staglieno, que é maravilhoso, que é um museu, a céu aberto, tem mais escultura lá do que em museu, lá na Itália. Ele é de 1851, então posterior à Soledade. Tem o Highgate de Londres, tem cemitérios maravilhosos em toda a parte da Espanha, Itália, Portugal. E eles surgiram, esse daqui surgiu quase que na mesma época, com essa configuração. Uma entrada principal, uma alameda, com uma igreja. Tinha que ter a igrejinha, a capelinha, algo. Por quê? Porque era essa a crítica das pessoas. Era justamente não ter algo de sagrado. E para, digamos, atender esse questionamento, foram feitas justamente, os cemitérios tinham que ter funções litúrgicas. Inclusive com um pároco tomando conta, onde ele vinha celebrar missa, onde tem relatos até de ensino de catequese, da primeira comunhão, que vinham fazer, as crianças se preparavam aqui. E o interessante é que, assim, essa sociedade dessa época era uma sociedade pequena, não era muita gente, tinham só 2 bairros, isso eu estou falando de 1840 e 1845, só 2 grandes bairros em Belém, que era a Freguesia da Sé e a Freguesia da Campina. Então aqui realmente era afastado. E a intenção era essa, fazer um local afastado, porque eles não sabiam até que ponto um morto, um cadáver de uma epidemia podia afetar os vivos. Então é o que eles chamavam de miasmas, os vapores que exalavam. Então para eles foi até uma forma de aceitar essa transição. Mas eu coloco sempre que tem outro ponto muito importante, especialmente aqui em Belém, que foi o início já da economia da borracha, que já se sentia por aqui. Começou esse intercâmbio muito forte, esses navios que vinham e voltavam da Europa com produtos, iam com borracha, e geralmente não vinham em dinheiro, vinham mesmo também em espécie, em obras e material. Isso era quase uma permuta. E por que o mármore era tão indicado para vir? Porque ele servia de lastro também para os barcos. Imagina, as caravelas vinham, então todo esse mármore vinha para dar uma estabilidade maior nessas caravelas, nos barcos que vinham para cá. O interessante também é observar que quando eu fiz, vocês devem imaginar que com essa, a professora Goretti já adiantou, mas eu já pesquiso esse cemitério há mais de 20 anos, estou para fazer bodas de prata com ele. Onde eu ando, onde eu visito qualquer outra cidade, eu chego procurando o cemitério. A pessoa diz, qual é o problema, professora? Por que a senhora gosta tanto de cemitério? Digo que é porque eu vejo beleza até na morte. E a gente consegue, especialmente esses cemitérios do século XIX, são verdadeiras aulas de história, de cultura, de história da arte, de estética, porque a gente olhando, a gente consegue inclusive diferenciar estilos arquitetônicos e estéticos em cada um deles. Quando esse comércio começou a aquecer, as pessoas viram que elas podiam se diferenciar uns dos outros aqui, o que não era possível numa igreja ou no cemitério onde a igreja tomava conta. Aqui eles podiam deixar uma memória mais visível, digamos assim, através de um túmulo, dizer que ele era muito rico, que ele era muito querido, que ele fazia o bem. E muitas outras histórias, que até a minha pesquisa agora do doutorado é justamente isso, que eu chamo que é a comunicação pós-mortem dos símbolos da iconografia funerária, que são, por exemplo, o anjinho em cima da nuvem,
a rosa em botão quebrada, a ampulheta alada. A ampulheta alada, se vocês olharem lá para trás, tem uma imensa ampulheta na entrada do cemitério. Tá dando para ver lá em cima? Tem o frontão, tem aquela parte triangular e tem uma ampulheta com as asas embaixo, que é aquela que a gente recebe quando nasce com a nossa vida cheinha, que escorre e um dia acaba. Então é uma associação muito bonita com a vida que passa. E a asa é porque ela passa muito rápido, a vida é muito breve. Essa asa aqui é a asa de anjo. Lá em Lisboa, no Cemitério dos Prazeres, olha o nome, Cemitério dos Prazeres, porque é o bairro, tem asa de morcego. É muito mais assim interessante, né, a associação, porque o morcego é um animal que não teme a noite. Ele atravessa a noite, que ele não tem medo da escuridão. Ele vence, digamos assim, a escuridão. Tem toda uma associação. E aqui é extremamente rico na iconografia funerária, onde cada um deles quis deixar um pouquinho da sua história no mármore. Meu primeiro livro chama assim, O Tempo e a Pedra, porque é o tempo que passa e a pedra que registra. É como se fosse, cada túmulo desse fosse um livrinho de história, que convida a gente a ler. E era intenção isso. Na parte quando a gente estuda a época do romantismo, a gente vê assim, que a emoção exacerbada, aquela intenção de chamar a atenção da pessoa. Isso é muito comum, porque a intenção era que eles chegassem, parassem no túmulo e olhassem e observassem tudo que estava ali escrito e finalmente fizessem uma prece. Então nada era por acaso. Existia toda uma intencionalidade, existia toda uma linguagem comum, e que agora eu estou assim vendo o que eu fui atrás. Eu fiz uma pesquisa inicial sobre os símbolos, todos os que existem aqui, fui de túmulo em túmulo marcando, vi os que tinham mais, os que apareciam mais, menos, vi a associação desses túmulos com os túmulos da Europa, túmulos parecidos também no Brasil. O que a gente vê é que, agora eu estou pesquisando na família, vendo as famílias, quem era essa família? Por que essa família usou esse símbolo? Contando uma história, digamos assim, ilustrada agora. O Soledade ele tem uma característica muito interessante, porque a maioria dos cemitérios antigos desse período continuaram enterramento. E ele não. Só 30 anos de funcionamento. Ou seja, inaugurado em 1850, 1880, proibido enterramento. Muita gente diz, eu não entro no Soledade, tenho medo. Gente, desde o 19 não tem ninguém mais, vão para lá, que isso é assim, é um museu. Você vem aqui, é claro que tem toda uma devoção, e quem vem aqui às segundas-feiras vê isso e se impressiona com a devoção. Lá vai minha sombrinha da devoção às almas, que também não é uma coisa recente, não é uma coisa exclusiva de Belém. Devoção às almas vem desde a Idade Média, quando houve aquela discussão sobre purgatório e inferno, os novíssimos. E quando aqui ele se desenvolveu mais, é impressionante o número de túmulos devocionais que a gente encontra, justamente porque ele fechou. Então, se vocês quiserem lembrar do Soledade com uma característica específica dele, é que ele é um pedacinho do 19 guardado, que não foi alterado. Eu não tenho túmulo modernista, eu não tenho túmulo de concreto, eu não tenho túmulo de mármore negro, que são os posteriores. Quem vai ao Santa Isabel, que foi construído justamente quando fechou aqui, o Santa Isabel ia atender os enterramentos. Quem vai lá encontra túmulo de mármore negro, já com os azulejos modernos. Aqui não. Se a gente pegar, imaginar, fechar o olho, era exatamente assim. Não foi construído nada depois, porque estava proibido esses enterramentos. Aí vão chegar, professora, mas eu acabei de ver um que tem um de 1900 e pouco. Eu vi o outro que é 1890, quando já estava fechado. O que aconteceu? Porque esses túmulos são de família. Então o que acontecia? Se alguém morria, a pessoa era enterrada em outro cemitério, por exemplo, Santa Isabel. Depois de 5, 6 anos, fazia exumação, inumação e transladação, onde vinham os ossos para cá, para o túmulo da família. Entendeu? Então, desde essa época, não tem mais, mas existem todos esses túmulos de família. Como a professora Gorete falou, eu criei na época do IFAM um roteiro, inclusive com um livretinho que a gente tem os números dos principais, onde a pessoa vê o número, se localiza, e tem contando um pouquinho da história e algo do significado da simbologia. Mas uma aula completa dá uma manhã inteira. A professora Gorete já veio aqui, eu fiz formação de monitores uma vez, justamente do roteiro,
E é assim, a gente passa horas, porque cada hora vem um símbolo. E eu não quero que vocês percam, assim, só eu falando aqui, eu queria levá-los para ver um pouquinho dos mais importantes locais e que deve ser lembrado aqui. Esse cemitério, esse pórtico de entrada, foi feito por um arquiteto francês chamado Joseph Pézerat. Ele era o arquiteto favorito do Dom Pedro II. Ele projetou, nunca veio aqui, mas ele projetou lá de Lisboa e mandou para cá o desenho e todo o material. Isso veio tudo desmontado, veio para ser montado aqui. A grade externa todinha veio da Inglaterra. E quem passar na hora da saída, olha por fora. Está escrito Liverpool. Elas têm, cada um daqueles encontros na base dela está escrito a origem. Aí já vou adiantando, que às vezes me perguntam, professora, eu já vi, dizendo que Soledade, na verdade, era até lá na Praça da República e tudo. Não era, gente, não era. O que acontece é que antes do Soledade, tinha um local onde as pessoas, os indigentes, os que eles chamavam acatólicos, aqueles que não eram, não professavam a fé católica, aqueles degredados, eram enterrados ali, porque eles não tinham a honra, digamos assim, para ser enterrados na igreja. Então, ficavam lá por perto do Largo da Pólvora. E seguindo para cá, então aqui como era estrada, chamava Estrada da Vale, Estrada da Constituição, era distante. Nessa área, quem não podia, eles começaram a enterrar nas imediações. Mas o cemitério não ia até lá. Então, inclusive tem registro de onde era a delimitação dele. Sendo que, olhem que interessante, como os católicos tinham de ser enterrados, digamos assim, nas igrejas, o que acontecia com os judeus? O que acontecia com os protestantes? Por isso que aqui nós temos dois cemitérios, um do lado do outro, aqui na frente, que são anteriores ao Soledade. Aqui é o que a gente chamava de cemitério dos ingleses, que é anglicano. Quem passa, olha, tem uma cruz celta grande, tem alguns túmulos enterrados, de pessoas enterradas. E aqui ao lado tem o cemitério judaico, como a professora Goretti falou, um dos mais antigos do Brasil, o segundo mais antigo. E não é que o católico não deixasse eles não queriam também ser enterrados aqui. Eles não queriam. A gente sabe que os protestantes, eles não se familiarizam, não gostam de imagens. E aqui é a imagem pura. Por onde a gente anda, a gente olha, é uma profusão. Por onde eu venho aqui, como eu falei, há tanto tempo, e antes de vocês chegarem, eu estava olhando, gente, eu nunca tinha visto essa flor. Aí eu fico olhando cada coisa, cada detalhe, cada lápide. A coisa mais linda, a gente vê o que eles escreviam em sinal de gratidão, amor, a rosa que voa, voa, meio anjinho. Tem toda uma poética dentro aqui de Soledade a ser descoberta. Até estou falando que eu estou organizando o roteiro, vou até lhe avisar, viu, professora? Com o professor Paulo Nunes, que a gente vem pra cá. E ele vai fazer a parte poética, inclusive com algumas poesias da morte. Já tem data? Byron e Elisa Azevedo. Viu só? A gente tá... Lourdes Varela. E Machado de Assis tem uma linda que eu uso, que é Trago-te Flores, que ele fez pra esposa dele, Carolina, quando ela morreu, e ele ia visitar, e ele, inclusive é título do artigo meu, Trago-te Flores. Porque quando eu fui a Portugal, eu descobri um livro do século XIX, chamado Dicionário das Flores. E lá dizia o que cada flor significava. Gente, eu fui atrás, fiz um mapa para ver as flores que falavam de morte. E já estou especialista em flores da morte. Então aqui eu já procurei, já andei. E cada vez eu me embrenho mais nessas pesquisas. O lírio é símbolo da pureza. O lírio é muito associado à pessoa que não se corrompe com a morte. Geralmente está associado a santos, por exemplo, São José, a própria Nossa Senhora, como lírio mimoso, é justamente aquele que não foi. Agora, existem flores específicas, a papoula, aqui a perpétua roxa. Perpétua roxa é muito encontrada aqui, porque ela é uma flor associada à morte. E quando ela une, a perpétua é uma flor muito comum em Portugal. Tem uma outra flor que se chama saudade, que é uma cheia de bolinhas. Eles misturam a perpétua com a saudade. Olha que poético. O pessoal lá era muito romântico, né? Literalmente. Então eu vou convidar vocês. Eu falo igual uma metralhadora. Então qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem, vão me interrompendo. E como a gente sabe, eu sei que tem um tempo, né, professora? Que a gente não pode demorar. Fica o convite, quem desejar futuramente marcar para a gente vir com calma, olhando cada coisa. Tem que juntar um grupo e fazer uma solicitação. Pode ser diretamente, professor, tem meu contato.
falem comigo, porque aí eu direto já falo lá na CEURB, porque esse cemitério, ele só abre as segundas-feiras por causa da devoção. Nos demais ele fica fechado. Até porque já sofreu muita profanação, já sofreu muito vandalismo, pessoas que arrancam, levam ossos para rituais, que arrancam peças para vender em antiquário. Então tudo isso tem que ter um cuidado muito grande. E ele está inserido num projeto, para as pessoas que se preocupam, meu Deus, há quanto tempo isso? Ele tem um projeto belíssimo, inclusive eu dei assessoria, estava inserido no PAC, tem uma verba do governo federal, só que ainda não saiu. Até porque, depois que foi feito a planilha orçamentária, deu um valor quase 3 vezes mais alto do que tinha o PAC disponibilizado. Está sendo reavaliada essa planilha, mas o fato é que vocês imaginam como deve ser difícil, porque cada túmulo desse é uma obra de arte. A ideia é do cemitério parque, né? Não é cemitério parque, é só parque. Porque cemitério ele não é mais, não enterra mais ninguém. Então seria o Parque Soledade, que seria um local de fruição do conhecimento. Pode falar. Um tempo atrás aí surgiu na mídia transformar aqui em uma praça. Tirar todos os túmulos e transformar em uma praça. Então, pelo que você está fazendo, naquela época eu até que fui conivente com essa ideia. Mas você vê que realmente aqui tem um valor histórico muito grande. Como é que está essa pendência? Ainda continua essa... Você falou aí em cemitério parque. Como é que está essa ideia? Deixa eu lhe dizer. Uma tranquilidade. Nunca vão poder tirar isso daqui porque tem um tombamento federal. Então, a partir do momento que o bem é tombado, esse inclusive foi uma maneira de preservar o Soledade, porque em 1948 estavam querendo desmobilizar tudo e tirar os túmulos daqui e transformar, adivinha em quê? Conjunto habitacional. Era para estar morando aqui. Década de 40? 40, final de 40. O que aconteceu? A população se mobilizou, achou um absurdo isso, se uniu. O professor Mário Barata escreveu uma carta muito contundente com apoio do Ernesto Cruz, mandaram para a sede do IFAM, que era ex-FAM ainda na época, pelo Rodrigo Melo Franco de Andrade, e solicitaram a reabertura do processo de tombamento, que ele já tinha sido pedido para ser tombado antes, mas em 48. Só que aí, em 63, quando veio essa coisa, eles se mobilizaram e conseguiram esse tombamento. Isso preservou a característica do Soledade. Só que a gente vê que não tem mais como enterrar, né? Para que ele serviria? Para tantas coisas, sem perder a sua característica. Eu não posso mudar a genética dele, que é um local de reflexão introspectiva. Eu não posso botar um parque infantil aqui para as crianças brincarem. Não condiz nem com o respeito dos que estão aqui, né? Então, foi feito esse projeto e é justamente Parque Soledade. É um local de visitação com bancos para as pessoas virem sentar, virem ler o livro, meditar, contemplar o seu fim. Isso que eu acho assim brilhante, é maravilhoso no cemitério, que a pessoa quando entra, ela pensa, pera lá, de que vale tudo lá fora, minhas preocupações, se o fim de todos nós é o mesmo, né? Todos nós teremos o mesmo destino. Eu brinco assim que a morte é a maior de todas as certezas. Todos têm a certeza da morte, mas é a maior de todas as incertezas. Ninguém sabe quando ela vem. Então, é o momento de pensar. E quando a gente visita cemitério, eu sou assim, acho ótimo a criança estar aqui. Como é seu nome? Samanta, linda. A Samanta veio e as pessoas costumam achar que cemitério não é um lugar para criança. De maneira nenhuma. Nós não somos imortais e eles precisam saber disso desde novos. Eu fico com ódio quando eu vejo aquele parente que vem consolar a criança que perdeu um avô e diz: olha, não se preocupe, seu avô virou uma estrelinha. Que estrelinho, caramba! Eu sempre digo aqui, que estrelinha nada, gente. A criança vai ficar olhando toda noite um monte de avô morto lá em cima, e diz: tudo é avô morto? Essas estrelinhas não entram na cabeça dela. Ou então, seu vovô viajou. Gente, que coisa, uma pessoa tão querida, a criança até se sente: poxa, meu avô não gostou mais de mim, não gostou, porque foi embora, não me disse tchau, não liga, não faz nada. Usem da sinceridade. Pinturas do século XIX mostram crianças participando do velório, do enterro, de tudo. E é muito mais fácil para ela, na cabecinha dela, claro que não tem uma extensão do que a nossa tem, mas ela consegue lidar bem com isso. O pior é a pessoa inventar e a criança acha que ela é imortal.
não falar de morte. Por isso que muitos querem voar, querem se jogar, porque os pais não ensinaram, não disseram que a gente tem, que é igual uma planta, que nasce, cresce e morre. E toda essa posição muito direta com a morte é um aprendizado do homem do século XIX, que a gente vê aqui. Eles escolhiam como queriam ser enterrados, eles pediam, quero ser enterrado com a mortalha de Nossa Senhora do Carmo, eu quero ser enterrado, tem tudo, eu quero uma capela de missas, né, depois que eu morrer. E o que era capela de missas? Isso eu procurei demais, não conseguia descobrir o que era. 100 missas celebradas. Coisa boa, né? Já sabe, eu também quero. Estou fazendo. Tem que deixar. Ai, eu tenho sonhos de fazer 100 missas, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 100. Quero uma capela de Pois eu também. Eu quero uma capela. Eu vou botar. Não. 100 dias seguidos. Tá? E tinha a missa gregoriana também, que é aquela que é celebrada 30 dias em latim, porque nessa época, aqui era só antes, o Concílio Vaticano II é 1862, 67. Então, antes disso era só a missa em latim. E durante todo esse tempo, essa missa gregoriana era aqui celebrada por uma alma unicamente, os 30 dias seguidos, que era para liberar as almas para o paraíso.